Bom, vamos começando aqui o vídeo dessa aquarela. Então é o seguinte, como eu expliquei para vocês no início, né, quando estava misturando as tintas, nesse próximo passo agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar o fundo das duas figuras principais aqui, que é o cara aqui junto com o cavalo. Então eu vou começar aguando o fundo, usando sempre tintas transparentes. Nessa primeira fase eu evito ao máximo usar tintas opacas. Isso sou eu, tá, pessoal? Não quer dizer que tenham outros aquarelistas que não usem. Eu evito nessa primeira fase usar tintas opacas para manter o brilho do fundo da aquarela. Eu tenho um resultado muito melhor com isso. Então vamos lá. Continuando aqui, ó, vou misturando, né, as cores. Alguns pontos, né, eu venho colocando um pouquinho de alizarim, esse azul, para aquecer um pouquinho, né, essa parte do desenho. Vamos lá, e continuando aqui todo o fundo. Quando vocês perceberem também que na imagem tem algumas partes da figura que já está mais escura, ela é mais escura, você pode até passar o fundo por cima, não tem problema. Vocês podem passar o fundo por cima. Até porque vocês vão ter que escurecer ainda aquela parte. Então, vocês podem fazer isso. E muitas vezes também é importante, dependendo da imagem da figura e do contexto geral, do brilho que está no fundo, as manchas que estão no fundo, né, da fotografia que vocês vão usar de referência, é até importante que vocês acabem fazendo com que a figura toda se conecte. Toda a figura se conecte, o fundo junto com a figura, já nessa primeira fase. No caso dessa paisagem aqui, eu não vou fazer isso. Eu vou separar as duas figuras, tanto o fundo vou separar o fundo da figura principal. Vamos lá. Olha como eu vou misturando o azul, o alizarim, vou colocando algumas partes um pouco de ocre, né, para ir mudando a temperatura do fundo. Isso é importante também, porque às vezes as pessoas não trabalham, não misturam a temperatura da fotografia. Vai deixando tudo uma cor só. O desenho ele acaba ficando tudo muito frio ou tudo muito quente. E é importante que vocês misturem as cores, né? Principalmente na aquarela. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó, colocando o fundo, ó. E outra coisa importante é as conexões, ó. Se vocês perceberem, o tempo todo eu estou conectando as imagens, ó. Conectando as imagens. Vou pegar um pincelzinho aqui, menorzinho. Vou jogar umas gotas no fundo, né, para eu ter essas manchas corridas. Olha que bonitinho que fica essas manchas, ó. Isso também é muito legal, muitos artistas trabalham assim, conectando jogando esse pouco de água pura para fazer essas manchas. Até mesmo uns sprayzinhos que você pode jogar de água para trabalhar melhor esses volumes, né, de mancha. Logo aqui embaixo, ó, eu vou usar mais ocre, trabalhar com bastante ocre, para ir conectando também com esse azul, ó. Que ali na figura, né, essa parte de baixo, ela é mais puxada para esse ocre. E acrescento um pouquinho do alizarim também, para eu conseguir uma temperatura diferente.
Lembrando, pessoal, sempre que for trabalhar com as manchas, vocês têm que manter a figura toda, o tempo todo úmido, senão vocês perdem essas conexões. Vamos lá, continuando aqui, ó, tá vendo aqui na bota como ela é preta, ó, eu não me importo, então eu coloco, eu passo por cima, não tem problema algum, ó. Misturar mais um pouquinho aqui de azul, vou acrescentar um azul bem pouco aqui em cima, ó, que ali na imagem ainda a temperatura mais ideal aqui para esse ponto aqui é mais puxado para o ocre mesmo. Então eu venho trabalhando aqui, ó, e vou deixando correr o azul por cima, ó. Vou contornar um pouquinho a bota aqui, tá? Mas lembrando, como a bota é escura, não tem problema que vocês façam por cima dela essa cor. Nesse ponto aqui, ó, você pode conectar, porque ele está bem próximo, ó, da imagem do fundo, ó. Essa figura, ela está bem próxima da imagem do fundo, ó. Então vou conectar essa imagem. Eu dei uma umedecida um pouco maior aqui, porque agora eu vou vir aqui de cima para fazer o restante do azul, né, que ele está separado nessa parte aqui, né, por causa da figura principal. E ao mesmo tempo eu tenho que manter úmido ali aquela parte de baixo, eu não posso perder essa conexão, então eu vou manter o tempo todo essa parte de baixo aí, ó, úmida. Ó, separando a imagem. Olha lá, o tempo todo manchando, ó, para não perder as conexões, isso é importante. Olha que bonito ali do lado direito ali, como já a conexão já está bem legal. Desculpa aí, pessoal, esse barulho de moto, né? Não tem o que eu fazer, né? Posso proibir as pessoas de passar de moto na porta da minha casa. Então vamos lá, voltando aqui no vídeo. Ainda úmido, ó, vou jogar um pouquinho de água. O que eu vou fazer? Enquanto ainda está úmida a imagem, eu vou vir com um pouquinho de ocre, ó, e já vou começar, ó, a colocar algumas temperaturas, ó, na imagem principal. Ó. Vocês veem que eu não estou parando, ó. Eu consigo desmanchar um pouquinho alguns pontos ainda, ó. Aí vou misturando as cores, ó. As manchas são importantíssimas, ó, as conexões, ó, e caçando essas temperaturas, aonde vocês veem que vocês podem colocar azul, você coloca, o vermelho também vocês colocam, ó. O importante é essas conexões, ó. E já vamos conectar, ó, esse amarelão, ó, da roupa dele, ó.
enquanto ainda está úmido, fazer as conexões. Ó. Olha como é tudo mais claro nesse ponto. Ó. Sem medo, ó. Sem medo. Vai conectando as imagens. É normal nas primeiras vezes, né, para quem está começando, ter algum problema, errar nas conexões. Né? O que eu peço para vocês agora de início, evitar um pouquinho cores principalmente assim opacas nessa primeira fase. E uma coisa importante também vocês evitarem, eu também evito muito isso, é usar o terra de siena nessa primeira fase aqui. O terra de siena ele acaba escurecendo muito e fazendo com que a figura vire uma lama. Então é importante vocês o tempo todo estarem trabalhando com cores mais transparentes nessa primeira fase. Vocês vão ter um resultado muito melhor. Colocando as temperaturas na imagem, ó. Tem que ser rápido, né? Porque muitas coisas vocês vão ter que estar misturando na hora. Tá? Sempre com um papelzinho do lado para vocês conseguirem ir limpando um pouco o pincel. E colocar cor. Não precisa se desesperar, é normal. Às vezes, como você está trabalhando com água, você não tem muito esse controle. Né? A água ela vai, é automático que ela escorra e acaba meio que formando umas manchas que talvez às vezes vocês nem queiram. Mas muitas vezes fica bem bonita essas manchas, então tem que se acostumar trabalhando com essas formas. Ó, deixando as manchas se conectarem ó, o tempo todo. Isso é legal também, umas frotagens, deixar a imagem dar uma falhada. Você vê como que mesmo nas partes escuras, nessa primeira fase, eu uso sempre a cor base ali, que é aquele amarelo. Eu evito nessa primeira fase ainda usar cores muito escuras. Sempre aquele amarelo. Ainda enquanto úmido, ó, eu vou dando umas manchadas nas imagens. Tirando um pouquinho do excesso aqui com o pincel. Olha lá. Aquecendo um pouquinho a temperatura em alguns pontos. Vocês viram ali que na boininha dele, eu mantive uma temperatura um pouquinho mais fria, um pouquinho mais suave. Que é importante essa parte mais clarinha, mais suave, porque na hora que vocês forem colocar uma cor um pouco mais escura, ela precisa manter essa temperatura do desenho, que está por baixo. Por isso que eu falo que é importante usar cores mais transparente, né? Com um pouco mais translúcida. Bom, aí está a nossa primeira fase, ó, que faltou um negocinho aqui em cima.
Aqui está a nossa primeira fase concluída. Aqui está a nossa primeira fase concluída.